E aí pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu vim aqui pra gente falar sobre a proposta de intervenção da redação do Enem, né? Que é aquele tipo de conclusão que a banca corretora pede para vocês. Antes da gente começar a falar especificamente das características da proposta de intervenção, a gente vai voltar um pouquinho e relembrar algumas das características básicas da redação do Enem. Tudo bem? Então vamos lá. O primeiro ponto, pessoal, todas as redações do Enem sempre vão trazer como temática uma situação-problema. A partir dessa situação-problema que vocês vão argumentar e depois apresentar soluções para o problema. Diante disso, a gente relembra aqui o projeto de redação, o modelo, um projeto de redação para a gente escrever anterior à escrita da redação, da dissertação de vocês. Então, o primeiro passo sempre, gente, encontrar a situação-problema. Então, essa situação-problema, ela pode estar explícita no tema de vocês. Então, vamos pegar, por exemplo, o tema do ano passado, da redação do Enem, que foi Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. A situação-problema está clara, Existe uma intolerância religiosa no Brasil e a gente está buscando, formas de combater essa intolerância religiosa. Então, nesse ponto, nesse Enem do ano passado, a situação-problema estava explícita no tema. Porém, gente, em alguns outros anos, a gente vê que a situação-problema ela existe, porém ela não está explícita no tema, como no caso da propaganda infantil, que acho que vocês lembram que foi, se eu não me engano, de 2014 ou 2015, o tema que falava, a publicidade infantil em questão no Brasil. Se a gente só lê o tema, não está claro pra gente qual é a situação-problema, Pra gente identificar realmente, esse recorte temático e essa situação-problema, a gente ia precisar ler a coletânea. Mas de uma forma ou de outra, a situação-problema sempre está presente, seja explícita no tema, seja implícita, tudo bem? Então, o primeiro passo, encontrar a situação-problema. Depois que a gente encontra a situação-problema, a gente vai fazer o desenvolvimento argumentativo. Então, a gente vai analisar essa situação-problema, Quais são as causas dela, quais são as consequências nocivas, porque, se tem uma situação-problema, as consequências dela na sociedade são nocivas, tudo bem? Então, nesse momento aqui do desenvolvimento argumentativo, a gente vai analisar essa situação-problema. E, por fim, na conclusão, a gente vai ter que propor intervenções para esse problema. Então, gente, vamos pensar, por que o Enem sempre vai pedir uma proposta de intervenção? Porque ele sempre apresenta uma situação-problema. Se ele apresenta uma situação-problema para você, ele quer que você argumente sobre ela e que depois você proponha soluções para o problema. Tudo bem, pessoal? Então, vamos lá. Pessoal, então, sobre a proposta de intervenção. Trouxe aqui para vocês um trechinho, do site Vestibular Brasil Escola, que contém algumas informações que são essenciais para a gente ter em mente na hora de produzir uma proposta de intervenção. Então, ele fala assim, na dissertação argumentativa do Enem, o candidato precisa, além de dissertar e apresentar argumentos, defender uma ideia e justificar essa ideia. É preciso também criar uma proposta de intervenção para o problema, ou seja, não basta apenas concluir o texto, é obrigatória a apresentação de soluções que sejam viáveis e que respeitem os direitos humanos. Então, pessoal, o que vai acontecer na proposta de intervenção de vocês? O que tem que ter? Sempre os detalhamentos de como realizar o que foi proposto. É necessário respeitar os direitos humanos, porque, gente, vocês se lembram que se vocês não respeitam os direitos humanos, a redação de vocês pode ser zerada, E não só na redação, na vida, gente? E também evitar as propostas vagas e utópicas. Vou explicar para vocês isso. Eu vejo muitas redações, de Enem, no modelo do Enem, que as pessoas colocam como proposta de intervenção coisas do tipo: as pessoas precisam se conscientizar de que a intolerância religiosa é ruim, sei lá. Pessoal, alguém acorda do nada num dia e fala: hoje eu vou me conscientizar de que eu não posso ser intolerante. Claro que não. É necessário que a gente tenha uma série de mecanismos, uma série de agentes transformadores da sociedade que façam propagandas de conscientização, programas de conscientização, enfim. As pessoas não se conscientizam sozinhas, tudo bem? Então, esse tipo de proposta vaga e utópica, ela não vai ser eficaz na redação de vocês e vocês vão perder pontos. Lembrando que a gente tem uma competência específica para a redação, na correção da redação do Enem, que é para a proposta de intervenção. Então, são 200 pontos para a proposta de intervenção, certo? Se vocês apresentam uma proposta muito vaga e utópica, vocês vão perder bastante pontos, ok?
E aí, pessoal, isso aqui vocês têm que ter em mente também. Para desenvolver a proposta de intervenção, é necessário a gente responder 3 perguntinhas básicas. Primeiro, quem vai realizar o que você está propondo? Então, lembra que eu falei para vocês? Ninguém acorda num dia de sol e fala, nossa, hoje eu vou me conscientizar sobre algum problema. Não, é necessário que a gente tenha agentes transformadores da sociedade trabalhando de alguma forma para que tal situação, problema seja resolvida, tá? Então, primeiro ponto, quem vai resolver esse problema, né? Quem vai realizar esse problema? Segundo ponto, como que isso vai ser realizado? Então, é super necessário que a gente coloque, né, descreva como que isso vai ser colocado em prática. E, por fim, com qual finalidade esse agente transformador vai realizar algo, com qual finalidade que isso vai acontecer. Tudo bem? Eu trago para vocês, pessoal, uma sigla que vai ajudá-los na hora de lembrar quais agentes transformadores a gente tem na sociedade. A sigla é o GOMIF. O G significa governo, o O, as ONGs, o MI, a mídia, F, família e E, a escola. Então, esse daqui são alguns dos agentes transformadores que vocês podem usar na proposta de intervenção de vocês, que vão, né, de alguma forma, contribuir para a solução de um problema. Pessoal, é super importante que vocês tenham em mente que nesses problemas sociais, né, apresentados pelo Enem, que são problemas sociais de grande magnitude, né, a gente nunca vai conseguir resolver esse problema apresentando apenas um agente transformador. Então, na proposta de intervenção de vocês, unam forças, né? Apresentem pelo menos 2 agentes transformadores, né? 3 seria ótimo, mas nunca um só, ok? Por fim, pessoal, eu trouxe para vocês 2 propostas de intervenção de 2 redações nota 1000 do Enem do ano passado, né? Cujo tema foi Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil, para a gente analisar juntos. Então vamos lá. Torna-se evidente, portanto, que os caminhos para a luta contra a intolerância religiosa no Brasil apresentam entraves que necessitam ser revertidos. Logo, é necessário que o governo investigue casos de impunidade por meio de fiscalizações no cumprimento de leis, abertura de mais canais de denúncias e postos policiais. Além disso, é preciso que o poder público busque ser o mais imparcial religiosamente possível a partir de acordos pré-definidos sobre o que deve ou não ser debatido na esfera política e disseminado para a população. Ademais, as instituições de ensino, em parceria com a mídia e ONGs, podem fomentar o pensamento crítico por intermédio de pesquisas, projetos, trabalhos, debates e campanhas publicitárias esclarecedoras. Com essas medidas, talvez a profecia design torna-se realidade no presente. Aqui, pessoal, esse candidato, ele usou 4 agentes transformadores diferentes. Então, ele falou do governo, aí depois ele falou, ó, as instituições de ensino em parceria com a mídia e ONG. Olha que interessante. Pessoal, vocês estão percebendo que aqui, nessa proposta de intervenção, o candidato, ele respondeu todas aquelas 3 perguntinhas que eu apresentei para vocês alguns slides atrás, né? Primeiro, quem vai fazer, né, a proposta, apresentar a solução, quem vai ser o agente transformador, como que isso vai ser feito e com qual finalidade isso vai ser feito. Um ponto super importante, pessoal, aqui quando ele lança a mão, né, da profecia de design, é super importante que vocês se atentem que no decorrer da argumentação dele, ele já tinha citado essa profecia. Lembrem-se que na proposta de intervenção e na conclusão como um todo, né, vocês não podem apresentar informações novas, tá bom? Então, só façam isso se for uma retomada de algo que já foi dito na argumentação ou na tese, na introdução, tudo bem? Por fim, uma última proposta de intervenção para a gente dar uma analisada aqui. Convém, portanto, que, primordialmente, a sociedade civil organizada exija do Estado, por meio de protestos, a observância da questão religiosa no país. Desse modo, cabe ao Ministério da Educação a criação de um programa escolar nacional que vise a contemplar as diferenças religiosas e o respeito a elas, o que deve ocorrer mediante o fornecimento de palestras e peças teatrais que abordem essa temática. Paralelamente, ONGs devem corroborar esse processo a partir da atuação em comunidades com o fito de distribuir cartilhas que informem acerca das alternativas de denúncia dessas desumanas práticas, além de sensibilizar a pátria para a luta em prol da tolerância religiosa. Então aqui também, pessoal, a gente tem 4 agentes transformadores sendo apresentados, sempre respondendo aquelas perguntas: quem vai fazer, como será feito e com qual finalidade.
Tudo bem, pessoal? Espero tê-los ajudado com a proposta de intervenção e é isso. Um beijo e até a próxima.